Olá a todos e todas, eu sou o professor Chico e você está no novo episódio do podcast Tempos. Neste programa, nós trazemos a entrevista com o professor Rodrigo Pato Samota, da UFMG, para falar sobre os 60 anos do golpe militar de 1964. Um importante debate que, em certa medida, está muito polarizado no Brasil atual, mas o Tempos de hoje traz uma perspectiva historiográfica para entender melhor este episódio obscuro da nossa democracia. O episódio de hoje está imperdível, espero que gostem. Inicialmente, agradecendo novamente ao professor Rodrigo Mota por abrir um espaço na agenda para nos atender. Eu quero começar, Rodrigo, com uma questão sobre 64, e aí aproveitar toda a sua expertise no assunto. 1964 ainda gera muita controvérsia entre as pessoas em geral no Brasil, especialmente depois da ascensão de Bolsonaro. E entre os historiadores, quais seriam, em linhas gerais, as principais controvérsias sobre o golpe? Bom, eu acho que o próprio fato, né, do bolsonarismo ter tocado muito esse tema da história recente, e das versões de direita sobre o golpe de 64 terem alcançado algum espaço no cenário público, eu acho que isso acabou aproximando mais os historiadores acadêmicos. Eu acho que hoje existem muito mais consensos do que dissensos. Acho que o mais importante é um consenso, né, de que foi um golpe em 64 que instituiu uma ditadura. Acho que existem muito mais consensos do que dissensos. Existem debates, né, historiográficos, alguns que fazem muito ruído, mas que eu acho que não são muito relevantes. Por exemplo, o tema da ditadura civil-militar ou militar. Eu digo que faz muito ruído porque se falou muito nisso, mas eu não vejo grande relevância porque todo mundo concorda que houve apoio civil ao golpe de 64. Então, o uso do adjetivo civil, militar ou só militar, na verdade, não altera a compreensão da essência do fato que é o apoio civil ao golpe de 64. Eu tenho a impressão que esse debate vai esfriar um pouco. Eu sou partidário de chamar simplesmente golpe militar, ditadura militar, por causa do papel predominante dos militares naqueles eventos, né? Sem os militares não teria acontecido o golpe. Eles foram a força dominante e não é à toa que eles que assumiram o poder de fato e governaram de fato, foram chefes de governo, tomaram as decisões. Os civis eram aliados, mas eram aliados subordinados, né? E, além disso, sem o fator militar, a gente não conseguiria dar unidade a esse período da história política do Brasil, né? O que confere unidade ao período de 64 a 85 é o fato de que fomos governados por militares, por generais de 4 estrelas, né? O último escalão do Exército. Então, não há como reduzir, né, a preponderância dos militares. Mas isso não significa deixar de lado a importância do apoio dos civis. Se a gente comparar a ditadura do Brasil com as ditaduras vizinhas, foi uma das ditaduras em que a participação civil foi mais importante. Os civis foram sócios do golpe, sócios da ditadura, e o apoio deles, principalmente das elites sociais, políticas, das elites burocráticas, e do setor da classe média, né? Sem esses apoios, a ditadura não teria durado tanto. Mas, ainda assim, né, foi um regime político predominantemente militar. Existem também debates sobre a causalidade do golpe, né? O que gerou o golpe. Eu acho que hoje as posições estão se simplificando, estão se aproximando. Eu acho que talvez exista ainda uma divergência, uma oscilação entre entender o golpe como um evento provocado essencialmente por fatores políticos ou um evento provocado essencialmente por fatores econômicos, né? Eu defendo, né, que o golpe foi provocado essencialmente por motivações políticas. Remover do poder da presidência um governo considerado aliado da esquerda e considerado incapaz ou não interessado em reprimir os movimentos sociais que estavam em ascensão naquele período. Mas essas motivações políticas eram impulsionadas também por razões econômicas, né?
a inflação que o Brasil estava passando na época, que era uma inflação muito elevada, uma sensação de declínio, né, do impulso econômico que o Brasil teve no governo JK, que se reduziu muito, né, no governo do Jânio e no governo do Goulart. Então, tinha um cenário econômico também que impulsionava decisões drásticas, né, como derrubar um governo. Mas, para mim, o fator essencial foi o fator político, a vontade de tirar do poder esse governo do Goulart e o que ele representava. Mas há quem entenda, né, que havia um projeto econômico motivando, né, essencialmente, essas ações políticas, que é uma tese que vem da época do golpe, propriamente, né, dos anos 70, e que foi elaborada, né, ou reelaborada na tese do René Dreyfus, com categorias gramscianas, e que segue muito influente, e não me convence inteiramente a ideia, né, de que houvesse um grande projeto econômico plenamente desenhado que motivou o golpe. E não me convence pela observação do que aconteceu depois de 64, as políticas econômicas seguidas pela ditadura, pelos governos da ditadura. No início, né, o primeiro governo Castelo Branco, houve a adoção de algumas medidas liberais, de redução do papel do Estado, de redução de gastos públicos, mas não foi um liberalismo extremo, né? Não estava muito longe do neoliberalismo. Inclusive, o próprio Castelo Branco aumentou a intervenção do Estado em certos setores, né? Ele estatizou empresas estrangeiras pagando indenizações generosas, mas estatizou, universalizou o sistema de previdência pública, enfim. E o governo Costa Silva, o segundo governo e os seguintes, adotaram políticas econômicas desenvolvimentistas, com muita intervenção do Estado, políticas autoritárias, evidentemente, mas que não eram políticas liberais, né? Não eram, por exemplo, as políticas sonhadas pelo governo norte-americano, né? Nem pelos democratas, nem pelos republicanos. Enfim, então acho que esse fator econômico ele foi muito importante, mas não foi o que deslanchou o golpe de 64. E as políticas econômicas seguidas pela ditadura demonstram a complexidade desse fator econômico, que, além disso, envolvia também o tema da busca da legitimidade, né? O crescimento econômico se tornou um elemento político, um elemento estrategicamente importante para obter a aceitação à ditadura. Enfim, eu acho que é um resumo desse cenário aí do debate historiográfico, mas, reiterando, eu acho que hoje nós temos muito mais convergências do que divergências no campo acadêmico. Muito interessante, professor. Aproveita aqui a ocasião, né, de que o Tempo está gravando esse episódio para dizer que eu sou um consumidor também do Rodrigo Pato. Estou aqui segurando uma obra clássica dele, Jango e o Golpe de 64 na Caricatura, que é um livro muito legal, onde ele vai trabalhar aí com as caricaturas, né, as charges que foram publicadas na época, na véspera da crise do governo do Jango e na véspera do golpe. Mas o senhor falou aí sobre alguns mecanismos, né, que a ditadura vai criar, até do ponto de vista econômico. Existem alguns sensos comuns, né? Por exemplo, na esquerda circula uma ideia de que a ditadura ela prevalece durante muito tempo porque utiliza de artifícios como a tortura, a censura. Claro, sabemos que isso foi utilizado, mas por si só não explica a duração do regime no poder, né? 21 anos é um tempo bem considerável. Então, quais seriam aí os recursos discursivos e políticos que possibilitaram tanto tempo de ditadura militar? Bom, a primeira coisa é lembrar que outras ditaduras foram muito longevas também, muito duradouras, né? Nós tivemos, no caso das nossas vizinhanças aqui, a ditadura Pinochet durou aproximadamente 16 anos, né? É a próxima do Brasil, a mais duradoura. A ditadura Stroessner, acho que quase 30 anos. Na Europa, as ditaduras de Franco, Salazar, enfim. Então, não é uma coisa inteiramente fora da curva, digamos assim. De todo modo, foi uma duração
larga, né? No nosso caso, basta comparar com o Estado Novo, que durou 8 anos, a ditadura dos militares durou 20. Por que durou tanto? Bom, é uma série de fatores, né? Primeiro, o fator coercitivo é essencial, né? A ditadura ficou, os militares ficaram no poder porque usaram a força, usaram o poder coercitivo. Se não tivessem usado o poder coercitivo, não tinham ficado. Se tivessem feito uma eleição direta em 1978, quem garante que algum candidato da oposição não teria ganhado, né? Eu acho muito provável que um candidato de oposição ganhasse, porque no Brasil a gente tem essa tendência, né? As eleições majoritárias atraem mais a atenção popular, mobilizam mais do que as eleições proporcionais. Enfim, então, sem o controle da força, a ditadura não durava 20 anos. Mas, como você disse, isso não basta, né, para manter um regime no poder. Ela adotou estratégias de busca de aceitação, de legitimidade, de consentimento, seja lá como a gente chame a isso. Eu só não gosto muito de usar a expressão consenso, porque a raiz da palavra consenso supõe a aceitação da maioria, né, da grande maioria. E eu acho delicado usar consenso para um contexto ditatorial. De todo modo, muita gente aceitava aquele regime, gostava dele, concordava com ele. A ditadura, portanto, tinha apoio, né? Tinha apoio, inclusive, para as suas medidas repressivas. Muita gente apoiava medidas repressivas. Tem pesquisas do IBOP de 1964 que mostram que, em São Paulo e Rio, a maioria dos que responderam às entrevistas apoiavam a prisão de pessoas consideradas comunistas. Depois, o mesmo na época da repressão contra as guerrilhas, em 68 a 73, 74. Então, tinha gente que aceitava a repressão, mas uma estratégia fundamental da ditadura para se manter, eu já mencionei na outra pergunta, foi o fator econômico, né, o fator crescimento econômico. Isso foi uma decisão política, né, no governo Costa e Silva, de apostar no crescimento econômico como fator de legitimação, porque o apoio ao governo Castelo Branco foi caindo ao longo do período, né? Pesquisas indicavam que a popularidade dos militares e do Castelo Branco estavam caindo muito, em parte pelo desempenho econômico ruim. Então, o governo Costa e Silva assumiu o poder com uma das suas intenções, né, era mudar a política econômica do Castelo Branco e promover crescimento. E ele acabou reencontrando a fórmula desenvolvimentista que começou a ser desenhada no período Vargas e foi plenamente desenvolvida no período JK. Os militares se apropriaram mais ou menos da mesma fórmula, só que aplicando elementos autoritários a isso, né, que favoreceram o crescimento econômico na medida em que a ditadura reprimia demandas sociais, impedia greves, reprimia greves, controlava os salários, né, e isso favorecia muito os investimentos, né, a acumulação. Enfim, então a ditadura usou o crescimento econômico como um fator de legitimação e, em certo momento, gerou até euforia, né, entre alguns setores, inclusive entre os setores populares. Então, a longa duração da ditadura brasileira tem a ver com isso. É muito diferente, por exemplo, do caso da ditadura argentina de 76, que não teve nenhum momento, né, não ofereceu em nenhum momento uma sensação à população argentina de satisfação econômica. Nesse caso, é bastante diferente do Brasil. Então, isso contribuiu para a duração da ditadura. No entanto, é interessante lembrar que o chamado milagre econômico entrou em crise em meados da década de 70, e pela altura de 78, 79, já era óbvio, né, que não tinha mais nenhum milagre econômico, né, que a crise tinha se instalado. A inflação se tornou muito alta, né, a inflação chegou à casa dos 100% ao ano, depois passou de 100% ao ano. Então, a legitimação econômica deixou de funcionar a partir de 79, basicamente a partir de, para simplificar, né, 79, e aí começou o governo, né, da abertura do João Figueiredo, que foi um governo que se manteve no poder, mas fazendo muitas concessões, né, fazendo a abertura política paulatina, anistia, o retorno dos exilados, depois a reforma partidária, depois a eleição direta para governadores em 82.
Então, aquilo também segurava um pouco, né, a oposição. A oposição percebia que estava ganhando espaços e ficava, bom, na expectativa de que a plena redemocratização ocorreria mais rápido. Então, é um pouco por aí. Assim, eu só destacaria também o fato de que a ditadura brasileira construiu um sistema político, vamos dizer assim, relativamente engenhoso, né, comparada a outras ditaduras. Ela fez uma reforma partidária para ter um sistema bipartidário que foi muito útil durante muito tempo. Durante uns 15 anos, esse sistema partidário serviu bem, bipartidário, né, serviu bem a dar estabilidade à ditadura. Deu aos militares um partido civil que ajudava a governar o país, principalmente nas áreas mais afastadas, e fornecia quadros, né, aos militares que não tinham gente para ocupar governo, prefeituras, etc., né? E um sistema político que tinha eleições regulares para parlamentares, para alguns prefeitos, né? Então, isso também contribuía para dar estabilidade, né, a esse regime político que tinha um sistema político relativamente flexível, que foi, no entanto, modulado por várias ações de repressão, né? Em vários momentos, a ditadura interferiu, fez intervenções nesse sistema político, caçando deputados, forçando a reforma partidária, mudando a legislação eleitoral quando ela tinha risco de perder, enfim. Então, tudo isso contribuiu para essa longevidade da ditadura brasileira. Rodrigo, algumas medidas tomadas pelo regime no sentido de implementar medidas, projetos que atenderiam, pelo menos parcialmente, embora de maneira autoritária, né, as demandas da sociedade, não entrariam aí também nesse pacote? Em alguns textos você mesmo já falou em modernização conservadora, né? Esse tema está incluído aí no crescimento econômico que eu mencionei, né? Sim. A modernização conservadora, a modernização autoritária, o aspecto modernizador é basicamente o crescimento econômico, a modernização de infraestrutura, né? De construção de aparatos de infraestrutura, transportes, comunicações, tecnologia, né? A ampliação do parque tecnológico, e aí tem a ampliação do sistema universitário, né? Que é um tema que eu dediquei um livro também, e tudo isso contribuiu para a legitimação da ditadura aos olhos de parte da população. Agora, a gente nunca pode generalizar, né? Dizer que a maioria apoiava a ditadura, até porque nunca foi feito, assim, não havia um instrumento para medir isso, né? Difícil quantificar isso. E as eleições da época não valem para esse efeito, né? Porque eram eleições que não eram livres, né? Você não tinha liberdade de organização partidária, vários candidatos foram impedidos de concorrer, e não tinha as eleições majoritárias, que no Brasil são essenciais para medir a opinião política da população, né? A gente sabe mais ou menos o que a maioria da população brasileira pensa pelas eleições majoritárias, presidente, governador, prefeito, porque as eleições proporcionais não dizem muito. Uma parte grande da população brasileira parece que não dá a menor importância, né, para a eleição de deputado, porque ela vota para presidente no partido A e para deputado vota no partido contrário ao partido do presidente. Deixa eu aproveitar que você mencionou as universidades e colocar uma outra questão. Em suas pesquisas sobre esse tema, na relação do regime com o ensino superior, as universidades em geral, você fala, propondo uma superação do binômio resistência e colaboração, você fala em jogos de acomodação, nas relações entre o regime e os opositores dentro das universidades. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso, esses jogos de acomodação? Eu desenvolvi essa análise durante a pesquisa para esse livro, né, das universidades e a ditadura, que eu comecei mais ou menos em 2005, 2006 e encerrei em 2011, 2012. No começo da pesquisa, esse tema não estava presente, esse tema das atitudes sociais frente à ditadura, mas ele foi um tema que foi aparecendo na minha pesquisa, principalmente na pesquisa, na documentação que eu coletei nos Estados Unidos e nas entrevistas que eu fiz.
E esse tema também apareceu no debate historiográfico na época, né? Pela mesma época, estavam sendo produzidos trabalhos no Brasil questionando a visão diádica, maniqueísta, resistência à colaboração. Por exemplo, os trabalhos da Denise Hollenberg, que muito inspirados no trabalho anterior do Daniel Arão Reis. Eu estava dialogando com esses trabalhos, mas eu achei assim, a proposta, né, que é desenvolvida principalmente pela Denise Hollenberg, enfim, de zona cinzenta, né, para fugir do maniqueísmo, resistência e colaboração, não me parece muito convincente como conceito, zona cinzenta. Daí eu ter preferido acomodação, ou jogos de acomodação. Mas, vamos dizer, a preocupação teórica é a mesma, né? Mostrar que não havia duas atitudes apenas, né, frente às pessoas, não era só resistir ou colaborar, havia várias posições intermediárias, e havia, inclusive, os indiferentes. Né? Interessante lembrar que os debates historiográficos envolve também a historiografia sobre a Europa, né, que antes de nós aqui começou a debater isso nos anos 70, 80, e esses termos, zona cinzenta e acomodação, aparecem na historiografia europeia. Zona cinzenta foi um conceito divulgado pelo Pierre Laborie, historiador francês, muito usado no Brasil, mas é interessante lembrar que perdão, é interessante lembrar que o Pierre Laborie, quando se apropriou dessa expressão, que vem de um livro do Primo Levi, né, sobre Auschwitz, o Pierre Laborie estava querendo questionar não apenas o mito da simples oposição entre resistência e colaboração, mas o que ele considerava um mito de que todos os franceses tinham colaborado com o regime de Vichy. Porque na altura que ele produziu os trabalhos dele, né, na França já tinha sido criticado o mito resistencialista, né, ou seja, o mito de que todo mundo tinha resistido ao fascismo ou à ocupação alemã. Isso começou nos anos 70, essa crítica do resistencialismo. Mas, a partir daí, muitos autores começaram a incorrer na posição contrária, né, que era supor que a resistência era irrelevante e que todo mundo tinha colaborado. Daí Pierre Laborie propôs essa ideia dessa zona cinzenta, que era uma zona intermediária, para dizer nem muitas pessoas não são classificáveis simplesmente entre colaborar ou resistir. Não resistiram, mas também não colaboraram. E aí a zona cinzenta do Laborie, se eu entendo bem, é um lugar em que você pode ter as duas atitudes, simultaneamente ou em momentos diferentes, resistência e colaboração. Bom, por que eu não acho adequado ao Brasil? Porque eu acho que a zona cinzenta, na verdade, na zona cinzenta você só tem duas atitudes, né? Ou é resistência ou é colaboração. A zona cinzenta não é uma terceira opção, de fato. Enquanto a acomodação é uma outra coisa, não é nem resistência, nem é colaboração. É uma atitude, de fato, intermediária de pessoas que não se identificavam com a ditadura, não aderiam a ela, não queriam colaborar com ela, mas, por outro lado, também não queriam resistir. E aí, de fato, era uma posição intermediária que, em muitos casos, representava oportunismo, representava assim, uma preocupação de aproveitar as oportunidades que a ditadura oferecia, por exemplo, de ocupar cargos, né? No sistema universitário, por exemplo, né? Houve uma grande expansão do sistema universitário, que a gente já comentou, e isso significou um aumento muito grande de cargos, né? De cargos de direção, de assessoria, de comissões, e muita gente assumiu essas funções, que eram funções de Estado, né? Eram funções que eram importantes para a ditadura, para o sucesso dela, mas assumiam essas funções sem compromisso ideológico com a ditadura. Para elas eram neutras. Eu diria que, e depois da ditadura, muita gente que assumiu essa posição começou a dizer que tinha resistido à ditadura, o que acho muito impróprio, né? E cria-se um mito. Para mim, é mais adequado dizer que essas pessoas se acomodaram à ditadura, não aderiram a ela, de armas e bagagens, mas também não resistiram. É uma outra coisa. Não é resistência você ocupar um cargo, digamos, de diretor de uma faculdade e, às vezes, proteger alguns estudantes da prisão, mas, ao mesmo tempo, aceitar todas as políticas que vêm, né, do governo federal, do MEC,
da presidência da República, ocupar uma função pública dessa não significa resistência. Quem resistiu, de fato, nas universidades, em geral, sofreu algum tipo de punição, especialmente quem tinha funções públicas de confiança, como reitor, diretor. Pessoas nessas posições que resolveram resistir, elas foram exoneradas das suas funções. Né? A gente sabe aí de mais de 10, né, professores, entre reitores e diretores, que foram exonerados porque se entendeu que eles estavam adotando atitudes inconvenientes em relação à ditadura. Enfim, então a acomodação permite a gente nomear atitudes, né, frente à ditadura que não eram nem de resistir à ditadura, nem de aderir ou nem de colaborar. Então, eu acho que é um conceito interessante. Eu propus isso para as comunidades universitárias durante a ditadura, mas me parece que ele pode perfeitamente ser aplicado à atitude de outros setores, né, frente à ditadura. Por exemplo, isso é uma tese de doutorado que eu orientei na UFMG, da Caroline Della More. Ela usa esse conceito para falar de líderes sindicais que ocuparam cargos na máquina sindical durante a ditadura e adotaram essa atitude intermediária de acomodação. Não se colocavam favoráveis à ditadura, mas tampouco resistiam, né? Buscavam uma linha do meio até para sobreviver nas suas posições ali de dirigentes sindicais. Eu acho que a gente vai encontrar isso em outros setores da sociedade. E eu diria que podemos encontrar também em outros períodos. Enquanto você falava, eu pensava nas minhas discussões aqui com os discentes de república, quando a gente discute populismo, trabalhismo, tem uma controvérsia historiográfica, né? As situações intermediárias ali que acho que seriam bem descritas com jogos de acomodação. Sim, a ditadura Vargas, por exemplo, tem coisas impressionantes da ditadura. Eu elaborei isso pensando não apenas na ditadura, porque eu, inclusive, defendi no livro que isso é parte da cultura política do país, né, que é algo muito entranhado na tradição. Você vê isso no Estado Novo. No Estado Novo você tinha situações assim, né, surpreendentes. Era uma ditadura muito anticomunista. Ela começou, né, dizendo que precisava salvar o Brasil do comunismo. Isso está escrito na Constituição de 37. Mas o Estado admitia intelectuais de esquerda em certas posições, promovia artistas de esquerda, encomendava obras desses artistas, né? Então, há uma zona de acomodação no Estado Novo também, muito, muito interessante, que não tem sido muito bem estudada, eu acho. Por falar em aspectos que estão entranhados na história no nosso país, parece que a conciliação é um desses, né? Até o próprio desfecho da ditadura tem uma marca aí da conciliação. Tomando os acontecimentos recentes da história política do Brasil como referência, o ano de 2013 ele tem um peso simbólico, porque demarca ali manifestações de pautas difusas, é verdade, mas que parece trazer uma ruptura ou apontar para um momento novo da história do Brasil republicano. Estamos, de fato, vivenciando um momento novo? Qual é que é a sua percepção sobre esse tema da conciliação na atual história do Brasil República? Eu tenho escrito um pouco sobre isso desde 2015, na verdade, né, no meio do processo do impeachment. Mas eu queria apenas comentar que esse conceito de acomodação implica um diálogo muito forte com conciliação. Conciliação, no caso brasileiro, né, de outros países também, em geral significa acordo entre elites, né, um acerto entre grupos de elite para dividir poder, para evitar conflitos, evitar guerras civis. No estudo sobre as universidades que eu acabei de mencionar, eu usei a acomodação por entender que conciliação não seria suficiente para explicar esses processos de arranjo que ocorriam no sistema acadêmico-científico, que não era apenas uma conciliação de elite, eram acordos para o arrefecimento de conflitos e de disputas para além do Estado. Né? Não era só uma questão do Estado, era
ou dos governos, né, mas algo que é entranhado em algumas organizações sociais. Mas, na verdade, a acomodação e conciliação estão muito próximos, né? O fundamento é o mesmo, né? A busca de arranjos, de acordos que evitem conflitos, evitem medidas drásticas, e, em geral, beneficiam setores de elite. Esse tema da conciliação é muito forte no pensamento, chamado pensamento social brasileiro, na historiografia e na política brasileira, né? Nós tivemos um famoso período de conciliação no Império, né, de governo compartilhado entre o Partido Liberal e Conservador, que, aliás, deu estabilidade ao Império durante mais de uma década. O historiador José Honório Rodrigues, nos anos 60, escreveu um livro sobre isso, né? Conciliação e Reforma. Bom, esqueci exatamente o título do José Honório Rodrigues. Eu li umas 3 vezes esse livro, em que ele busca uma tentativa de explicação disso, e ele, assim, trocando em miúdos, ele diz que o Brasil, a história política brasileira é marcada por períodos de confronto e vários períodos de acordo, de conciliação, que significam negociar períodos de violência e períodos de acordo para evitar choques mais violentos. Então, isso é algo muito frequente na história brasileira, eu acho que não é preciso repetir, e isso passou no fim da ditadura, isso passou na Nova República, isso passou no primeiro governo Lula, né, que fez vários acordos, inclusive para se eleger, depois para governar. A crise dos governos do PT, né, a partir de 2013, 2014, gerou no Brasil um processo de politização e polarização muito agudas, e que geraram a sensação de rompimento com essa tradição de acordos, né? O bolsonarismo é uma expressão desse anseio, né, rupturista, vamos dizer assim, né, como ele dizia na época, né, acabar com a velha política, não fazer acordos com o Congresso, com os partidos. Ele tinha esse ânimo, né, de ruptura, pelo menos verbal, e muita gente que gostava dele parecia também querer o mesmo, né? Isso foi acompanhado de uma politização à direita muito intensa, né? Muita gente se assumindo como de direita, se assumindo como conservador, o que não era tão comum no Brasil, né? No Brasil era mais comum as pessoas de direita omitirem isso, né? Fingirem que não eram, ou não assumirem, ou não entenderem que eram de direita. Nesse período recente do Brasil, essa politização extrema levou ao despertar desses sentimentos de direita e conservadores. E isso aguçou muito o conflito com os setores de esquerda, progressistas. E nós tivemos uma fase política em que a gente está ainda, né, de confrontos muito agudos, que gerou a sensação, né, de que a conciliação havia acabado. Eu escrevi um texto, aliás, em mais de um texto, eu perguntei, será que a conciliação acabou? Nós estamos entrando numa época de conflitos mais agudos, conflitos agonísticos. Bom, eu acho que sim e não, né? Sim, porque permanecem essas disputas mais agudas, né? E agora transnacionais, o bolsonarismo agora empolgado lá com a Argentina, com o Milei, há ainda, né, essa politização aguda, mas, por outro lado, as conciliações não desapareceram, né? As políticas e as estratégias de conciliação e acomodação continuam funcionando. Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, ele fez concessões, né? Abandonou muito da retórica dele e fez um grande acordo com o Congresso para governar e para não sofrer impeachment. Ele cedeu muito, né? Por sua vez, as instituições da República também se acomodaram com o Bolsonaro, né? E eu acho que o caso mais interessante é o Poder Judiciário, que evitou, né, um choque agudo com o Bolsonaro, abriu algum processo contra ele, houve várias oportunidades para isso, mas o Poder Judiciário preferiu um jogo de acomodação, de pressionar o Bolsonaro, ameaçar o Bolsonaro para tentar contê-lo, mas evitando, né, algo mais agudo, que é mais arriscado, né? Por que se busca esses acordos? Porque o conflito agudo implica risco, né? Se você perde um conflito agudo, você pode ser punido. No jogo de acomodação, você se salva, né? Você rosna, ameaça, faz cara feia, avança, mas você sempre tem a chance de recuar e salvar, digamos assim, as suas peças do xadrez ou salvar suas tropas, né? Então, a acomodação continua também, né? O novo governo Lula também é um governo de conciliação, um governo de acordo, de acomodação. Então, acho que no momento é difícil dizer, né, se nossa cultura política vai mudar
a partir de agora. Eu diria que não seria ruim mudar, né? Porque essa tradição de acordos também tem um lado negativo importante, né? Que é evitar a solução de problemas, né? A base do acordo significa que você vai esquecer problemas, vai passar por cima, não vai enfrentá-los. Isso tem um lado muito ruim. Agora, por outro lado, os acordos, às vezes, evitam choques que podem trazer violência extrema e não necessariamente solução para conflitos, né? Então, a gente vive um dilema, né? O que é o melhor? Qual que é a melhor saída? Mas, de todo modo, eu acho que nós estamos no meio desse processo, é difícil de avaliar com toda certeza. Eu só espero que a gente tenha ficado livre, né, da extrema-direita como uma opção real de poder, porque esta é nefasta, porque ela ameaça, né, todos os valores que valem a pena, né, da democracia, os direitos humanos, da liberdade. Maravilha! Muito obrigado, Rodrigo. Por nada, foi um prazer conversar com vocês. Muito bom. O tempo nos agradece, né, Chico? É isso aí. Muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer para nós. Até breve. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Um abraço.